As notícias têm sido enfáticas sobre o aumento da violência, desastres naturais, escândalos, imoralidades, fome, doenças. E tudo isso nos leva a questionar se um dia a raça humana não será aniquilada. Será que o mundo vai acabar? Como isso poderia ocorrer? Possui a Bíblia alguma coisa a dizer diante de tantas fatalidades? Vamos até a Igreja Brasileira de Dallas, no Texas, para acompanhar com o pastor Gil Santos a primeira parte da mensagem Quando o Mundo Vai Acabar. O Está Escrito Canadá começa agora. Venceu a prova do tempo. O livro de Deus, a Bíblia. Ainda relevante neste mundo complexo. Está Escrito Canadá, partilhando mensagens de esperança ao redor do mundo. Será que é possível saber quando Jesus vai voltar e o mundo vai acabar? Ao ler as profecias bíblicas, principalmente as profecias no livro de Apocalipse, algo fica bem claro. Você percebe no livro de Apocalipse que existe uma certa urgência. Vocês usam essa expressão urgência, né? Uma rapidez, que algo vai acontecer e vai acontecer bem rápido. Bem do começo do livro de Apocalipse, o livro nos diz que Deus tem algo importante a comunicar. Primeiro capítulo, no verso 3. Feliz quem lê este livro e feliz aqueles que ouvem as palavras desta mensagem profética e obedecem ao que está escrito nesse livro, pois, leiam comigo, está perto o tempo em que todas essas coisas acontecerão. Interessante a mensagem de Apocalipse. A Bíblia diz que existe uma bênção sobre aqueles que leem o livro do Apocalipse e obedecem aquilo que o livro diz. Você que está nos seguindo, Deus promete uma bênção sobre vocês ao vocês estudarem o livro de Apocalipse e depois obedecerem ou colocarem em prática em sua vida as lições contidas neste livro. Apocalipse capítulo 3, verso 11, nós começamos a ver esta mensagem de urgência. Eu venho quando? Logo, guardem o que vocês têm para que ninguém roube de vocês o prêmio da vitória. Bem no começo do livro do Apocalipse, bem no terceiro capítulo, Jesus disse, eu venho quando? Logo. Mas não só no começo do livro, no final do livro. Apocalipse 22, verso 7. Escutem, diz Jesus, eu venho quando? Logo. Felizes os que obedecem às palavras proféticas deste livro. A mesma mensagem de novo. Jesus diz, eu venho quando? Eu venho logo. E depois ele fala, tem uma benção às pessoas que obedecem às palavras proféticas contidas nesse livro. Mas esta mensagem que Jesus vem logo não aparece apenas uma vez no último capítulo do Apocalipse, mas sim 3 vezes. A segunda é que no verso 12, escutem, diz Jesus, eu venho quando? Logo, e vou trazer comigo as minhas recompensas para dá-las a cada um de acordo com o que tem feito. Segunda vez, já no livro de Apocalipse, capítulo 22, Jesus disse, eu venho logo. E agora, ao nós chegarmos ao final do livro, nos últimos versículos da Bíblia, esta mensagem aparece mais uma vez. Verso 20 de Apocalipse 22, aquele que dá testemunho de tudo isso diz, o que é a palavra lá? Certamente venho quando? Logo, amém, vem Senhor Jesus. Através do livro do Apocalipse, a mensagem é constante. Jesus dizendo, eu venho logo, eu venho logo. Alguns cristãos de boas intenções têm pego estes versículos que dizem que Jesus vem logo e têm cometido um erro. Eles têm tentado adivinhar ou marcar
a data da segunda vinda de Jesus Cristo. Mas isso é algo que não cai a cada um de nós. Deus não dá o direito a nenhum ser marcar a data da vinda de Jesus. Como é que eu sei isso? Bem, que a Bíblia diz. São Mateus capítulo 24, verso 36. Jesus continuou dizendo, mas ninguém sabe nem o dia, nem a hora em que tudo isso vai acontecer. Nem os anjos do céu, nem o Filho, mas somente quem? O Pai. Jesus disse, é bem claro no livro do Apocalipse, nós lemos os versículos, eu venho logo. Mas ele depois dá a advertência e diz, mas a data da minha vinda não cabe a você saber. Os anjos não sabem, somente o Pai. Deus não dá direito a nenhum homem marcar a data da volta de Jesus. Mas a pergunta resta nesta noite, embora nós não podemos marcar a data, embora eu não posso pegar o meu calendário, né, jogá-lo na mesa e pegar uma caneta vermelha e colocar um círculo em volta da data da segunda vinda de Jesus. Embora eu não possa fazer isso, será que é possível saber quando a vinda de Jesus Cristo está próxima? Eu acredito que a resposta é sim. Por quê? Porque a Bíblia diz, no mesmo capítulo, lá em São Mateus capítulo 24, desta vez no verso 32, nós lemos o seguinte. Jesus disse ainda, aprendam a lição que a figueira ensina. Quando os seus ramos ficam verdes e as folhas começam a brotar, vocês sabem que está chegando o quê? O verão. Próximo versículo 33, nós lemos, assim também, quando virem o quê? Acontecer essas coisas, fiquem sabendo que o tempo está o quê? Perto, pronto para começar. Jesus disse, você não vai saber o dia, você não pode saber a hora, você não pode marcar a data no seu calendário, mas você pode ficar atento, porque vão haver sinais que vão indicar que a minha vinda está próxima. Da mesma maneira que quando a figueira começa a brotar, indica que o verão está chegando. Quais são esses sinais? Quais são as coisas que os filhos de Deus têm que estar atentos, têm que conhecer, têm que ficar em alerta, que vão indicar que a vinda de Jesus Cristo está perto? Bem, no capítulo 23 do Evangelho de São Mateus, Jesus e os discípulos estão caminhando. E eles passam na frente do templo. O templo era um edifício magnífico, era um prédio erguido à honra de Deus, para honrar a Deus. E aquele prédio não somente representava a adoração a Deus, mas de certa forma era um monumento ao orgulho nacional dos judeus. E ao os discípulos, passarem na frente daquele prédio com Jesus Cristo, o seu peito se enche de orgulho, né? Eles dizem para Jesus, Jesus, contempla este prédio, este templo, que maravilha! Este prédio fala para o mundo que nós somos alguém. E eles, no meio daquele discurso de orgulho nacional, Jesus olha para eles e disse, deixa eu falar uma coisa para vocês. Esse prédio que vocês estão vendo aí, esse prédio que é um símbolo de orgulho nacional, ele vai ser destruído. Aliás, nem uma pedra desse prédio permanecerá sobre a outra. Esse prédio vai ser destruído. Jesus estava profetizando, estava falando de um acontecimento que ia acontecer uns 40 anos depois de ele falar. No ano 70, um general romano, pelo nome de Tito, ele levou o seu exército para Jerusalém. Eles atacaram Jerusalém e nisso eles destruíram o templo. Agora imagine,
os discípulos que acabaram de dizer a Jesus, olha este magnífico prédio, escutaram dos lábios de Jesus que esse templo ia ser destruído. Imediatamente eles pensaram, deve ser o sinal do fim do mundo. O mundo deve estar se acabando. Se Jesus está dizendo que o templo vai ser destruído, é o fim do mundo, certeza absoluta. Então, no capítulo 24 de São Mateus, começando no verso 3, os discípulos de Jesus se aproximam de Jesus com uma pergunta muito importante. Mateus 24, verso 13. Estava Jesus sentado no Monte das Oliveiras. Então, os discípulos chegaram perto dele e lhe perguntaram em particular, conta para nós, quando é que isso vai acontecer? Qual é a palavra? Que sinal haverá para mostrar que chegou o tempo de o Senhor voltar e de tudo o que? Acabar. Os discípulos olham para Jesus e dizem, Senhor, nos fala, nos diz, quando é que isso vai acontecer? Quanto mais tempo é que nós vamos ter que permanecer aqui aguardando o teu reino? Quando é que vai acontecer? Nós queremos voltar para o lar. Quando é que o mundo vai acabar? E Jesus... No último programa, começamos a estudar os sinais da segunda vinda de Cristo. Nós analisamos os sinais no mundo religioso e os sinais no mundo político. E no programa de hoje continuaremos na investigação de outros sinais que apontam para a brevidade do retorno de Cristo. Diretamente da Igreja Brasileira de Dallas, no Texas, pastor Bill Santos com a segunda parte da mensagem, Quando o Mundo Vai Acabar. O Está Escrito começa agora. Venceu a prova do tempo. O livro de Deus, a Bíblia. Ainda relevante neste mundo complexo. Está Escrito Canadá, partilhando mensagens de esperança ao redor do mundo. Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, deu uma descrição de como será o mundo antes de Cristo voltar, quando ele escreveu o seguinte: quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição. Pense nos tratados de paz. Quantos tratados de paz já foram assinados entre os palestinos e os judeus? E qual o resultado? Cada um deles acaba. Porque nós aqui neste mundo não teremos verdadeira paz até que o príncipe da paz reine. Você não pode ter paz na sua vida até que o príncipe da paz tome lugar no seu coração. Paz é algo que nós buscamos hoje. E hoje em dia, as notícias hoje, vocês estão escutando, eu escuto também. Os conflitos no Irã e no Afeganistão, no Iraque e no Afeganistão. E agora o problema com o Irã. O Irã está procurando tentar desenvolver armamentos nucleares. A Coreia do Norte está ameaçando também ter armamentos nucleares. A Índia já tem, o Paquistão, eles acreditam também já tem. Esse é o mundo em que nós vivemos hoje. Isso qualquer pessoa no mundo, não importa em que lugar você esteja, aqui, no Brasil, na África, você está lendo no jornal, a cada dia você lê o jornal, você está vendo os sinais da segunda vinda sendo preenchidos, sendo cumpridos diante dos teus olhos. Jesus depois vira a sua atenção para o mundo da natureza. Interessante, nós falamos muito sobre o tempo, né? E uma das coisas, eu sei que hoje em dia existem grandes movimentos falando de, nós em inglês chamamos de global warming, né? O aquecimento global, né? E eu viajo em muitos lugares, é interessante. Em cada lugar que eu vou, o tempo está sempre meio maluco. E o pessoal sempre fala a mesma coisa. Não sei o que está acontecendo, nunca é assim, o tempo nunca é assim. É só quando eu chego lá que o tempo dá uma virada, né? Mas o tempo, Jesus disse, haverá fomes e peste e terremotos em vários lugares. É impressionante para mim
que no mundo onde nós temos tanta tecnologia, nós temos um mundo que eu posso estar aqui em Dallas pregando nesta noite, e esta mensagem está saindo por 5 satélites, alcançando a América do Norte, América do Sul, Central, Europa, África. Nós ainda temos hoje crianças morrendo com fome. Jesus disse, é um sinal. É um sinal que eu estou prestes para vir. Nós ainda, em 2009, nós não conseguimos resolver o problema da fome. Com tanta tecnologia, com tanto conhecimento que nós temos, com tanto dinheiro que está sendo gasto em tantas coisas, existem crianças morrendo hoje por falta de comer. Como é que nós vamos saber que Jesus está... Jesus, quando é que você vai voltar? Quais são os sinais? Jesus disse, quando tiverem pessoas ao redor do mundo com fome, vocês podem saber que eu estou prestes a voltar. E deixa eu falar uma coisa para vocês hoje. Então, tem mais pessoas no mundo hoje com fome do que já houve na história do mundo. Nós estamos perdendo a guerra contra a fome diariamente. Jesus disse, haverá doenças estranhas. Doenças que vão aparecer. Hoje a preocupação é com a gripe suína, né? Doenças que aparecem, que aparentemente não têm cura. Aquele desespero. Jesus disse, isso é um sinal da segunda vinda. Doenças que às vezes se desenvolvem no mundo natural, assim, por acaso. Às vezes é por negligência humana. Mas doenças que não têm cura. É um sinal. Terremotos. Nós é que estamos acostumados, nós nem ligamos mais a terremotos, só quando é um terremoto muito grande, né? Mas os experts nesta área dizem que tem mais de 8 mil terremotos por dia. 8 mil por dia. Só que a maioria não são tão grandes, mas nós estamos acostumados mais, nós nem piscamos mais quando aparece a notícia, houve um terremoto em algum lugar, morreram 10 mil pessoas, nós falamos, que tragédia, né? E continuamos com o nosso dia. Nós estamos acostumados a isso. Jesus disse, quando houver terremotos desse número, a intensidade assim, aumentando, podem saber que eu estou prestes para voltar. Aí Jesus vira para os sinais no mundo social. Para mim, isso é a minha opinião pessoal. Para mim, não existe sinais mais óbvios que Jesus está para voltar do que aquilo que nós estamos vendo no nosso mundo social hoje. Mateus 24, 37 e 38. A vinda do Filho do Homem será como aquilo que aconteceu no tempo de Noé. Pois antes do dilúvio, o povo comia e bebia, e os homens e as mulheres casavam até que o dia em que Noé entrou na barca. Como é que era a vida nos dias de Noé? O que nós sabemos a respeito dos valores nos dias de Noé? Nós sabemos que não haviam valores, não havia moral. O casamento não era respeitado, o conceito sagrado do casamento, às vezes nós não paramos para pensar que quando um homem e uma mulher se casam, Deus está presenciando essa união, é algo sagrado. Hoje os casamentos se quebram de qualquer jeito. Para a maioria das pessoas vivendo hoje, o casamento é nada mais do que um contrato. E quando um dos partidos do contrato não está satisfeito, é desmanchado. Era isso o clima moral nos dias de Noé. Os padrões morais que há um tempo atrás, eu não sou assim tão velho, tenho 47 anos, mas eu já percebi ao passar dos meus anos, a diferença nos padrões morais. Padrões que eram padrões estabelecidos, algo respeitado pela sociedade, não existe mais. E o pior é quando você se levanta como um pastor e como outros pastores se levantam e dizem assim, isso é errado. Esse comportamento não é de acordo com a palavra de Deus. Sabe o que eles dizem? Você é não é, como é que se diz? Não é tolerante. Você não é tolerante. Você não respeita
a escolha das pessoas. A minha opinião é esta. Cada um é livre para escolher. Você pode escolher o que você quiser. Mas a sua escolha não quer dizer que não existe um padrão. Existe um padrão. Mas nós nem podemos mais falar sobre isso. Não existe mais, como é que se diz, estigma. Como é que é estigma? Não existe mais um sentido negativo em certos comportamentos que acontecem em nossa sociedade. A falta de respeito. Ninguém fala mais nada. E quando você fala e diz, isso não está, você diz, você é old fashioned, você é velho, isso agora é um novo mundo, é uma nova liberdade, é uma nova maneira de pensar. São sinais da segunda vinda de Jesus. As condições nos dias de Noé chegaram ao ponto que, veja o que a Bíblia disse. Gênesis 6, versos 5 e 6. Quando o Senhor viu que as pessoas eram muito más e que sempre estavam pensando em fazer coisas erradas, ficou muito triste por haver feito os seres humanos. O Senhor ficou tão triste com o coração tão pesado. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de quê? De violência. Viu Deus a terra e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. A Bíblia diz, Jesus disse, será igualzinho quando Jesus vier. A mesma violência. Hoje em dia, um fenômeno que não me entra na cabeça, as crianças levam armas para as escolas e matam os colegas. E as pessoas perguntam, mas por quê? Por que está acontecendo isso? Eu não sou psicólogo, eu não tenho a resposta, mas uma das coisas que eu acredito que está contribuindo é que uma criança, o tempo que eles gastam na frente da televisão, eles dizem que até uma criança que gasta 2 ou 3 horas por dia na frente da televisão, assistindo programas, não está escrito, não contagem regressiva para a vida, mas esses outros programas, que ao eles chegarem à idade de 14 anos, eles já presenciaram milhares de assassinatos na televisão. Em programas, sem dúvida, em filmes, mas isso começa a mexer com a cabeça das crianças. Então, por ano, na América do Norte, por ano, as estatísticas indicam que há mais de 10 milhões de crimes violentos por ano na América do Norte. Como? De onde é que vem isso? O mundo está sendo corrompido. Se Jesus Cristo não vier logo, nós vamos acabar destruindo o nosso planeta através de poluição, através de armamentos nucleares. Nós vamos destruir a nossa sociedade através da violência, através da imoralidade, através da falta de respeito. Nós hoje vivemos num mundo diferente. Eu lembro, eu tinha 6 anos, eu fui criado em Toronto, nasci em Toronto. A minha mãe, que cantou no programa hoje, eu tinha 6 anos. E a minha mãe me mandava à padaria comprar pão, sozinho. Com 6 anos. Ela ligava adiantada e dizia assim, meu filho está indo pegar um pão. Os portugueses gostam de comer papo seco, né? Então, meu filho vai lá e era só umas 4 portas, né, de distância da nossa casa, mas nós conhecíamos todo mundo. Nós conhecíamos todos os vizinhos. E os vizinhos ficavam vigiando e cuidando. É um mundo diferente que nós vivemos hoje. Não, isso não acontece mais. Meu pai, muitas vezes, o meu avô, eles nem trancavam a porta da casa. De vez em quando nós estávamos jantando, que nós sempre jantávamos todos juntos em casa, né? E tentamos fazer o máximo ainda, mas nós sentávamos todos em volta da mesa, e de vez em quando entrava uma pessoa, aparecia ao lado da mesa. Como é que eles entraram? Porque a porta estava aberta. Nós nem trancávamos a porta. Essa não é a realidade hoje. Jesus disse, antes de eu voltar, o mundo vai ser como estava nos dias de Noé, com violência, com falta de moral. E isso é que nós estamos vivendo hoje. Crianças se matando uns aos outros.
a violência nas nossas escolas, a falta de moralidade nas nossas escolas. Nós temos crianças cometendo crime, nós temos pornografia infantil. A maior podridão que o ser humano já imaginou está acontecendo diariamente no nosso mundo. E como é que nós não conseguimos enxergar que isso é um sinal que Jesus está para vir, que este mundo não pode continuar desse jeito? A Bíblia é bem clara em dizer, e Jesus prometeu. Ele disse, eu vou preparar um lugar para vocês. Eu vou preparar tudo. E na hora em que muitos não esperam, Jesus Cristo vai voltar. E Ele vai voltar. A questão para mim nesta noite não é se Jesus vai voltar. Eu sei que Ele vai. Para mim, todos esses sinais já foram cumpridos. Eles já foram tão cumpridos que eu às vezes me admiro que Jesus não veio ainda. A questão não é se Jesus vai voltar, que Ele vai voltar. A questão é, será que você vai estar pronto para quando Ele vier? Alguém me disse, outro dia eu estava na Califórnia e disseram para mim, eu não acredito que Jesus vai voltar. Para acabar de pregar esta mensagem, eu não acredito que Jesus vai voltar. Eu disse com todo respeito, Jesus vai voltar se você acredita ou não. Jesus não depende de você acreditar para Ele voltar. Ele volta se você acredita ou não. Ele vai voltar se você está preparado ou não. Porque vai chegar um ponto onde Deus não vai aguentar mais assistindo, testemunhando de primeira mão o sofrimento dos seus filhos. Todos nós que somos pais, nós sabemos que nós não aguentamos ver os nossos filhos sofrer. E numa hora que o nosso filho às vezes está sofrendo, nós faríamos tudo para tirar o sofrimento dos nossos filhos e colocar sobre nós. Imagine 6.000 anos, Deus assistindo os seus filhos sofrendo a tragédia, a angústia, a morte, a dor. Eu recebi notícias hoje, antes de vir para cá, que um amigo meu, João Mota, morreu hoje com 53 anos. De um tumor no cérebro. Eu tive a oportunidade de estar com ele antes de vir para Dallas. Orei com ele e com a esposa dele. Eu fiquei sabendo que João morreu hoje, mas Deus já sabia 53 anos atrás. No dia que João nasceu, Deus sabia que esse dia vinha. Imagina a angústia do pai, a ver cada dia passar, sabendo, ver o casal alegre, vivendo juntos, sabendo que vem uma doença, e o João vai morrer, e Deus sabendo. E vai chegar a um ponto que Deus não vai aguentar mais o sofrimento. Ele não aguenta mais ver o seu povo sofrer. E Ele vai virar para Jesus Cristo e vai dizer, filho, vai trazer as minhas crianças de volta para o lar. E Jesus vai voltar. E a Bíblia diz que para muitas pessoas vai ser uma surpresa. Do mesmo jeito que quando Noé entrou para a arca foi uma surpresa. As pessoas hoje estão correndo atrás de ganhar dinheiro. As pessoas chegam para mim e dizem, pastor, não, eu acho que é importante, a religião é importante conhecer a Jesus, mas primeiro eu preciso o seguinte, preciso comprar um carro novo, meu carro está todo arrebentado, eu preciso comprar um carro novo. Assim que eu comprar um carro novo, pode saber que eu vou entregar minha vida a Jesus Cristo. Outros dizem, pastor, você sabe como é que é, né? Nós compramos uma casa, tem um mortgage enorme, uma hipoteca enorme, e eu estou trabalhando duro para pagar isso. Assim que a casa estiver paga, você pode saber que eu vou estar lá na igreja me dedicando a Jesus Cristo. Outros chegam para mim e dizem, pastor, é o seguinte, eu vou me entregar a Jesus Cristo, mas assim, eu estou com alguns problemas na minha vida que eu preciso resolver primeiro. Então, eu vou resolver esses problemas e assim que eu resolver esses problemas, eu vou entregar a minha vida a Jesus Cristo. Eu digo para essas pessoas os problemas, eu digo, você quer dizer o seguinte, você está com problemas, esses problemas estão evitando você entregar a vida a Jesus. Ele disse, eu não sei, é isso mesmo. Eu disse,
Quando é que você acha que o diabo vai deixar de criar problemas na sua vida, então? Se o diabo sabe que esses problemas estão causando que você não entrega a sua vida por completo a Jesus Cristo, quando é que você acha que esses problemas vão acabar? Então, o que eu devo fazer, pastor? Eu digo, traga esses problemas aqui. Aqui é o altar onde os problemas estão sendo resolvidos. Entregue sua vida aqui. E venha com os seus problemas. E venha com a sua dívida. E venha com a sua falta de emprego. E venha com a sua doença. E venha com o seu casamento quebrando. E jogue aos pés de Deus. E diga, Jesus Cristo, o que eu mais quero é me preparar para a tua vinda. Eu quero estar preparado, mas eu estou com esses problemas. Eu não consigo resolver por mim mesmo. Então eu estou suplicando que o Senhor possa atender às minhas necessidades. E Deus honra a nossa obediência. Eles bateram na porta de Harry. Harry não gostou muito, mas eles sentiram a necessidade de fazer uma advertência para Harry. Harry vivia em Mount St. Helens, uma montanha no estado de Washington. E houve um terremoto. A montanha começou a balançar. Eles foram chamar Harry e disseram, Harry, é o seguinte, a montanha vai explodir, você tem que ir embora. Harry não quis saber. Harry tinha um negócio, ele alugava quartos e casas, cabines, o pessoal ia lá de férias, e alugava barcos, e disse para eles, não, eu tenho barcos para alugar, eu tenho cabines para alugar, eu tenho whisky que vai me durar 20 anos, eu tenho comida para pelo menos 20 anos, eu não vou em nenhum lugar, eu vou ficar aqui. Eles tentaram, eles fizeram tudo quanto eles podiam para dar advertências para Harry. Mas Harry não queria saber. Eles vieram várias vezes, Harry, imploraram, pediram por tudo. Harry, vamos embora que a montanha vai explodir. Harry simplesmente disse, eu vou ficar aqui nesta montanha. Ele usou a expressão em inglês que diz, até que o inferno congele. Para sempre. Não tinha jeito como convencer Harry de descer daquela montanha. Harry disse que ele ia ficar naquela montanha para sempre. Você pode saber que Harry continua lá naquela montanha, porque no dia 19 de maio de 1980, a montanha St. Helens explodiu com uma força 500 vezes mais poderosa do que a bomba atômica caiu no Japão, em Hiroshima e Nagasaki. Harry tinha um plano. Ele pensou que a montanha ia explodir lentamente e ele ia sair. Ele tinha um plano de escape. Na última hora ele ia se salvar, mas quando aquela montanha explodiu, Harry nem teve tempo de virar a cabeça. E eu sei que você está me escutando essa noite, e alguns de vocês estão dizendo, não, eu tenho um plano. Não, pastor, não se preocupe, eu tenho um plano de escape. Hoje é o dia de você entregar a sua vida. Entregue a Jesus Cristo hoje. Porque os sinais estão se preenchendo ao redor. Jesus está prestes para voltar. E muito em breve nós vamos olhar para o céu e lá virá Jesus com milhares de anjos. Os sinais estão sendo cumpridos, as profecias estão sendo cumpridas. E muito em breve Jesus voltará para nos levar para o lar. Que vem e bem mais perto está. Posso quase ouvir trombetas dos anjos do Senhor. E ao Jesus chamar, vamos para o lar. Jesus virá em glória
chamar. Vamos para um lar. Ao meu redor, profecias estão se cumprindo. E os grandes sinais aparecem muito mais. Posso quase ver o Pai ajuntando seus filhinhos e ao Jesus chamar. Nós vamos para o lar. Jesus virá em glória para chamar os seus filhinhos, e os mortos viverão para encontrá-lo lá no ar. Os vivos mudarão, transformados pela glória. E ao Jesus chamar, e ao Jesus chamar, e ao Jesus chamar, vamos para o lar. Amém? O cumprimento dos sinais e das profecias nos indicam a brevidade da segunda vinda de Cristo. Muito em breve, não precisaremos mais conviver com a dor e o sofrimento. Que esperança maravilhosa! Se você gostou do programa de hoje e gostaria de ter uma cópia em DVD para assistir novamente ou, quem sabe, compartilhar com um amigo, entre em contato conosco e nós enviaremos gratuitamente um DVD com a primeira e a segunda parte da mensagem Quando o Mundo Vai Acabar. Eis as informações necessárias para solicitar o seu DVD. Para você solicitar gratuitamente a sua oferta, basta ir ao nosso website www.estaescrito.ca e acessar o programa de hoje. Se preferir, você poderá chamar o nosso número de telefone 416-259-8608. A oferta é grátis. A operadora necessita de seu nome, endereço e número de telefone. Você receberá em sua casa, gratuitamente, a oferta solicitada sem qualquer compromisso com o programa Está Escrito. Escreva para nós. Está Escrito, Box 2010, Oshawa, Ontário, L1H7V4. Espero que você esteja apreciando as mensagens apresentadas pelo pastor Bill Santos na nossa série Contagem Regressiva para a Vida. Se você perdeu algum programa da série ou gostaria de rever algum dos programas do Está Escrito Canadá, visite o nosso website www.estaescrito.ca. Não deixe de nos seguir no Twitter ou de visitar a nossa página no Facebook. Bem, até a próxima semana. Mas não se esqueça, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus.